Olá, bem-vindos então ao segundo Tirinhas. Olá, Sérgio. Viva, vamos continuar então o tema do mês, que é o tema do mês, que é Alien, e os cómics de Aliens. Continuando com isso, vamos falar então primeiro do Aliens Labyrinth, que é uma história muito porreira. Isto basicamente é mais um cientista louco, só que a panca dele é estudar o comportamento dos aliens e como é que, mais ou menos como aquela teoria de que o teu comportamento influencia o comportamento dos animais. Sim, sim. Pronto, a cena dele é essa, só que mete um labirinto à mistura, tipo como se fosse um rato num labirinto. Por isso é que os nossos gatos já leem livros, não é? Os nossos comportamentos influenciam os mesmos. Exato, certo, isso mesmo. Eu tenho uma fotografia do meu gato em cima dos meus livros. Eu chamo-lhe o demónio dos livros porque ele ficou com flash nos olhos e ficou mesmo fixe a fotografia. Ele lê quase por osmose, é só isso. Porque ele só se deita em cima deles. A arte do Labyrinth é do Killian Plunkett, o argumento é do Jim Woodring, a história é muito fixe. Agora, o que eu vou falar a seguir, acho que é uma história também muito engraçada. É outro tema recorrente nos Aliens, que é o tema religioso. Certo, que começa na primeira minissérie que nós falamos. Sim. Ou seja, há lá um momento, mais ou menos sem fazer grandes spoilers, em que aparece um culto que adora o Alien. Exatamente. Aqui não, aqui temos um homem de fé e o que ele passa por causa do Alien. Ele não perde a fé, ele perde a sanidade. Ele, da altura, torna-se canibal e tudo. É assim uma coisa muito estranha. Contudo, o argumento é de dois conhecidos teus. Aliás, o argumento é de um conhecido teu, a arte também, e de um conhecido dos nossos ouvintes, de certeza. O argumento é de Dave Gibbons. Ou seja, o autor, o desenhador de Watchmen e, por exemplo, do Martha Washington, para não estarmos recorrentemente a falar das mesmas obras. Exato. E de outras pequenas participações em vários fóruns e até minisséries próprias. Estou-me a lembrar de outras aventuras que ele teve. E o Mike Mignola, obviamente... Mike Mignola é o desenhador desta história, que é o Alien Salvation. Exatamente, e que é só o desenhador do Hellboy, que tem provavelmente o melhor estilo neogótico que nós podemos encontrar na banda desenhada. Sim. Por acaso foi uma pena ele nunca ter, por exemplo, entrado no universo agora perdi-me, peço desculpa, do Monstro do Pântano, era capaz de ficar engraçado, ou do próprio Sandman, assim. Acho que sim, acho que ficava assim muito diferente daquilo que estamos habituados e aplicava-se bem. Ele tem uma história do Batman. O Gotham by Gaslight, que é a primeira história de Elseworlds. Nem sequer existia o conceito de Elseworlds, que é uma história deliciosa. Exatamente. Passando à frente, outro conceito, desta vez não um cientista, mas um músico. Isto chama-se Music of the Spheres. É um músico que faz a sua música a partir de sons do Alien. Ele tem um Alien preso. É um DJ? É um bocado isso, só que também completamente louco. Ele depois, a dada altura, para obter sons diferentes, já começa a meter pessoas lá dentro com o Alien, só para gravar os gritos, etc. É assim, isto para vermos os níveis de loucura que este universo atinge e que a criatura provoca. E faz lembrar aqueles serial killers mais estranhos que às vezes aparecem em várias histórias, não é? Tipo, o Silêncio dos Inocentes, outros faziam vestidos e essas coisas todas. Sim, aparece sempre assim alguma coisa completamente fora do usual e completamente deslocado, insanos. Vou-vos falar do Aliens Frenzy. Isto é mais um nome que a Dark Horse mudou, lá-se lá saber, por carga d'água. Isto era o Aliens Berserker. Foi uma minissérie de 4 números. De que ano é que é essa edição? Estava aqui a pensar se não teria a ver, para não se confundir com o Berserk, que poderia estar a ser editado na altura. Não, acho que não. Não tem esse nível de... Não, porque durante um tempo, quando se pesquisava no site da Dark Horse, apareciam as duas coisas separado e apareciam os dois nomes. Era sempre os títulos de Berserk e depois mais aqueles 4 títulozinhos em cómic no final. Quero chamar a atenção para isto por 2 motivos. O primeiro é que isto faz ligação para a segunda história de Aliens vs Predator, que é o War. Os personagens que aparecem aqui e que sobrevivem a esta história aparecem mais tarde no Aliens vs Predator War, que é o segundo livro de Aliens vs Predator. Quero destacar também o argumento do John Wagner.
Exato, um escritor conhecido da 2000 AD, obviamente Judge Dredd e outras coisas que estás, não vale a pena aqui fazer o rol, mas temos aqui um ambiente mais caótico inglês na histórica. Sim, até porque é uma história que apresenta mais uma adição ao universo Aliens, que é o uso de grandes armaduras para desbastar ninhos inteiros de aliens. Daí o Berserker. Eles metiam-se nas armaduras, controlavam-nas através de uma ligação qualquer mental. No entanto, ficavam com problemas no sistema nervoso e perdiam o controle. Há uma coisa que eu tenho que vos falar, uma história que é de um argumento de Mark Schultz, que é Aliens Apocalypse, The Destroying Angels. A arte é de Doug Whitley, com cores de Chris Chuckery. Eu estou a falar das cores porque esta arte é aquela arte desenhada que dá a ideia que não tem arte de finalização, exceto depois a parte da cor, a parte da pintura, e que eu acho que fica muito bem. Isto foi numa altura em que a Dark Horse resolveu, e que depois não deu seguimento a isto, infelizmente, criar uma personagem que seria um equivalente à Ripley dos filmes, que era a Alectothrup. Era uma personagem que tinha um mocho ou uma coruja sempre consigo. Também é uma coisa engraçada e que só vemos nos 2 primeiros filmes da Alien, o Mr. Jones como animal de estimação. Depois isso perde-se nos cómics e nos filmes. E é um toque humano, acaba por ser um toque humano terem um animal de estimação. Porque isso até vem um bocadinho. Eu sempre interpretei a existência do gato na personagem, porque se nós vimos, há muitas fotografias de navios de guerra e navios de transporte, tem sempre um animal de estimação. Há N fotografias de navios de guerra da Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde havia sempre. Isso tem tradições históricas, tem a ver com a caça aos ratos, e os cães também a acompanhar. E eu acho que isso dá aquele toque de paralelismo, que foi a ideia que eles sempre quiseram. Eu também queria destacar esta história, porque para mim o seguimento da Alien podia ter sido isto, aquilo que fizeram no Prometheus devia ter sido isto. Isto por causa daquilo que eu não concordo no Prometheus, que é aquela parte dos Space Jockeys agora serem uns seres humanoides. Com ar humano. Aqui não são. Não são. Eu acho que, pelo aspecto disto, até acaba por ser aquilo que vemos no primeiro Alien do Space Jockey, acaba por ser quase um fato por cima de uma criatura, mas a criatura em si tinha aquela configuração e era biomecanoide, portanto acho que era muito, muito melhor do que aquilo que fizeram. Há uma curiosidade em relação a isto, em relação ao filme, só uma parte, é uma coisa que eu me lembrei, que quem participou na concepção do primeiro Alien dizem que quando estavam à beira do modelo do Space Jockey, do grande modelo, aquele descomunal, diziam que sentiam que aquilo que era uma presença benigna, ou seja, o Space Jockey, para quem o criou, ou melhor, não para quem o criou, porque quem o criou foi o Giger, mas para quem ajudou a fazê-lo e quem estava de volta daquilo, diziam que sentiam sempre que aquela criatura que seria uma criatura benigna e que depois foi transformada numa criatura acho que é tal mistura de conceitos. Eu acho que quando eles fazem o Prometheus e levam a mitologia para um outro nível, mais uma vez tem a ver com o sinal dos tempos, ou seja, é aquela malevolência que tem que sempre existir, e acho que perderam aí um bocadinho a ideia, porque a ideia inicial era que os aliens teriam destruído aquela nave quando se teriam escapado, etc. Sim, dá-me a ideia que seria isso. Aliás, o próprio Space Jockey do primeiro Alien era uma vítima dos aliens. Dos Xenomorphs. Foi uma coisa que se perdeu. Por último, parece que a sugestão é tua. Exatamente. Tenho aqui uma história, assim, não vou falar muito da história porque não a tenho presente, mas a curiosidade disto é uma história chamada Evox, que tem basicamente... escrita pelo Mark Schultz. Mark Schultz, sim, mas tem basicamente quase que 25 desenhadores. Ou seja, pelo que eu percebo, isto foi um trabalho coletivo. Sim, isso foi editado inicialmente em 2 números. E a ideia era cada artista desenhar uma página. Claro que de vez em quando ia havendo uma repetição, porque como tu dizes são 25, cada cómic tem normalmente 22, 24 páginas, portanto acaba por ser... Então eu vou passar a ler alguns dos nomes que estão aqui. Duncan Fagaredo, de Israel, que é um autor que eu gosto muito de inglês, Arthur Adams, George Pratt, Igor Corday, também é muito interessante, Peter Bagge, ou seja, temos aqui um homem da zona alternativa,
Não é? Tens o Mark A. Nelson, que foi o da primeira minissérie. Exatamente. A Kelly Jones também, das primeiras minisséries. Guy Davis, um autor muito engraçado. Temos aqui Travis Charest, ou seja, não sei quanto tempo é que ele demorou a ter feito a página deles, mas o Travis Charest é conhecido por demorar é um desses. anos. Sim, ele fez um revamp do Wildcats, a terceira iteração, que estava mesmo excelente, a arte era fantástica, só que ele demora 3 anos a fazer seja lá o que for. Justo. Ou seja, eu nunca percebo como é que o Jack Kirby conseguiu sobreviver se fosse assim, mas pronto, isso é outra história. Craig P. Russell, autor de fantasias e coisas que tais. John Muth, também conhecido. Jin Ha, Sérgio Aragonés, ou seja, que fica assim um bocado estranho aqui no meio de todo. Sim, fica mesmo muito esquisito, porque a arte dele é muito cartoon. É cartoon, aquilo não, então ele começa na MAD. Mas o objetivo disto era mesmo esse, era ver a interpretação de cada um dos artistas, e por isso é que este livro é muito fixe. Jean-Paul Leon, que eu também conheço algumas obras. David Lloyd, V for Vendetta e outras coisas que tais. Grant Moebius, que fez agora quantos? 2, 3 anos? Não, já lá vão 5 anos que ele morreu. Pois, para aí, Já há bastante tempo. Não tenho ideia disso. Tolly Millionaire, outro gajo da zona alternativa, e Mike Allard. E temos aqui outros que provavelmente até terão algumas obras, mas tem aqui o Sean Phillips, por exemplo. Kevin Nolan também tem ideia de conhecer este nome. Muita coisa. Gosto do pormenor das cores serem feitas por Pamela Rambo. Não sei quem é, mas pronto, o nome. Ok. E pronto, para fecharmos, é assim. Isto são coisas que quem estiver interessado vai ter que andar um bocadinho à procura, ou seja, nós já dissemos Sim. que a Dark Horse tem muitas destas coisas em catálogo, atualmente estão a editar outras minisséries e ainda vamos falar disso, mas por exemplo, estas histórias mais antigas normalmente procurem os ómnibus onde têm versões compiladas e não são muito dispendiosas, ou seja, tem bastante folha e história por Aqui é mais a dificuldade em encontrar até os ómnibus. Só para terminar da minha parte também, tenho que aconselhar, como o Sérgio disse, as séries ou minisséries que estão a sair, que neste momento são 2. Aliens Defiance está muito bom, segue a história de uma Marine, ou ex-Marine, ela tem problemas de coluna, e tem que estar sempre medicada e fazer tratamentos, etc. No entanto, ela a dada altura vai para o espaço e... Bem, é uma história muito fixe, é escrita pelo Brian Wood, arte de Eduardo Francisco e Dan Jackson. Aconselha-se, quer pela arte, quer pela história. Está muito bom. Isto é tão bom como isto. Isto era para ser uma série de 12 números e tornou-se ongoing. Ongoing, ou seja, portanto, foi um sucesso... Foi um sucesso estrondoso. E agora temos outra que também rebentou com a escala. É suposto ser uma minissérie, eu creio que vai ser uma minissérie. Já não sei se são 4, se são 6 números. Saiu agora ao primeiro este mês. Aliens Dead Orbit. Isto saiu mesmo em abril, no dia 26/4, que é o Alien Day, por causa de 0426, LV426. Sim, não são só os Star Wars que são malucos. Isto é do James Stockow e é... a história ainda não sei porque eu ainda não li, eu tenho aqui o livro à minha frente para levar para ler. A arte é qualquer coisa. É qualquer coisa de fabuloso. Está mesmo... Se depois tiveres a oportunidade, nós publicaremos algumas imagens, mas pensem um bocadinho... Está mesmo espetacular. Pensem um bocadinho num estilo mais franco-belga. Está-me a parecer um bocadinho, obviamente com as suas devidas distâncias, mas estamos aqui, a ambiance faz lembrar um bocadinho o Valérian e os personagens um bocadinho manga. Sim, tem um misto assim, mas é uma arte muito... É uma arte manga, mas não naquele manga muito sujo, é mais um manga realista. Não, parece aquele... Repara bem. Com as devidas distâncias. Sim, é capaz de ter assim um tracozito ou outro. Mas está muito engraçado. Muito, muito bom mesmo. Estou muito curioso com a história agora. Pronto, por agora é tudo. Até um próximo Tirinhas. Obrigado por estarem aí a ouvir-nos. E uma continuação, e leiam sempre ou vinhetas, ou quadradinhos, ou tirinhas. Muito obrigado então.